após o tão sonhado pedido de casamento, vem a organização até o grande dia. Essa tarefa desperta diversos sentimentos. A gente vai de socorro, Deus era o meu sonho, para ufa, fechei mais um fornecedor. E eu te garanto, é uma loucura, exige esforço, dedicação, mas vai ser uma das melhores fases da sua vida. E esse é o tema do vídeo de hoje. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e fique por dentro de todos os conteúdos de casamento. E dando continuidade ao nosso bate-papo, eu estou aqui com a Nath e com a Lu, onde elas também vão compartilhar as dores e delícias desse momento. Eu te garanto, é caótico, mas vai dar tudo certo no final, tá, gente? Organizar o casamento, a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Então, para começar, eu quero saber de vocês, qual foi o maior perrengue que vocês passaram na organização do casamento? Tá, porque você falou de perrengue, eu fiquei assim, mas eu acho que eu não tive um perrengue muito grande. Mas é que também, depois que passa, a gente esquece, né? Então, com certeza teve alguma coisa na hora, assim, que eu achei que fosse dar e não deu. Mas principalmente pela questão do tempo, a gente decidiu casar, noivamos, e a gente tava ali com um prazo de 6 meses para organizar tudo. Então, essa parte do tempo deu certo, só que a parte complicada, digamos assim, é que muitos fornecedores que a gente gostou já não tinham disponibilidade. Então, esse foi o maior desafio de planejar um casamento num período mais curto. Em relação à organização, no geral, eu, assim, fiz muitas planilhas, teve uma hora que eu abandonei todas, eu já não queria mais saber de nada, aí eu resgatei, né, aquela coisa de pegar o balde de volta, chutei o balde, fui buscar ele de novo, mas acho que o principal foi isso, assim, de saber organizar, então ter a minha organização, contar com ajuda, então foi um momento que eu aprendi a delegar ainda mais, porque é muita coisa, então chá de noiva, passei para as amigas, assim, ó, essas são as referências, montei um mood board ali no Pinterest, mandei para elas, falei, gosto disso, não gosto disso, façam. Só vai. Só vai. E aí, outras coisas também que eu consegui passar um pouquinho para frente, assim, para também não ficar tão apegada aos detalhes, porque no fim isso pode acabar consumindo a gente, né? Muita, tanto de energia quanto de frustrações que podem acontecer no caminho. Então, tomei muito esse cuidado de fazer o processo também ser o mais leve possível, mas que ainda assim ficasse com a nossa cara, ficasse do nosso jeito. E esse lugar também, né? Essa tensão entre o equilíbrio da noiva e do noivo. Eu acho que, agora falando, pensei nisso. Tiveram situações, né, fornecedores, algumas coisas que pra mim eram muito importante investir numa qualidade maior, por exemplo, maquiagem, foto e vídeo eram os principais pra mim. Então, ter que falar isso pro Breno, né, conversar com ele, mostrar por que era importante, investir mais nesses fornecedores e aí ter essa conversa, assim, de explicar e no fim falar assim, querido, somos nós dois que vamos casar, isso aqui é muito importante pra mim. Eu posso não ter 50 outras coisas, não tem problema, né? Mas isso daqui Esse é tem que ter. Mas foi uma conversa super tranquila, assim, ele entendeu e casamos e estamos felizes. E pra você, Nath, como que foi esse período da organização? Você organizou porque a Lu organizou em 6 meses, eu achei corajosa em 6 meses organizar o casamento. O meu foi organizado em 1 ano, foi um período muito caótico, por quê? Eu entrava em contato com vários fornecedores ao mesmo tempo. Então, eram muitas mensagens no WhatsApp ao mesmo tempo. E aí, às vezes, era falando com 3 maquiadoras, com 3 fotógrafos, com 3 celebrantes. Então, foi muito caótico. Aí, tinha dias que eu ficava, não, uma coisa de cada vez. Não adianta você fazer tudo de uma vez. E, ao mesmo tempo, eu com meu noivo, gostei desse daqui, gostei desse daquele, calma, Natália, vamos com calma. Então, eu também precisei muito das planilhas. As planilhas, na verdade, eu fiz mais o controle do que a gente foi fechando e de custos. Outra planilha eu fui colocando os principais fornecedores pra gente saber o que a gente iria fechar. Mas eu digo, foi um período muito desafiador, porque eu sou muito detalhista, não era qualquer serviço que me agradava. E também tem a questão custo, quando você vai fazer orçamentos para o dia do seu casamento, os custos triplicam, parece que tudo é dobrado, tudo é triplicado, então você também tem o seu orçamento que tem que caber dentro do que você pode pagar. Então foi muito desafiador, mas a partir do momento que nós fomos fechando cada um dos fornecedores, eu acredito que foi trazendo aquele alívio, aquela tranquilidade. Essa parte aqui já foi, essa aqui já foi, agora só tem tudo isso daqui. Tem mais 500 mil coisas aqui para resolver. Exatamente, porque é muito detalhe. Na hora que você vai fechando mesmo os fornecedores, você vê que é muito detalhe.
E é uma parte, assim, que você também tem que ornar com a sua rotina, com a sua vida profissional, com a sua vida pessoal, com o relacionamento. Fazer, assim, entrar em acordos, né? Porque são duas pessoas decidindo, você não pode decidir sozinha. E se deixar eu decidir sozinha, né? Calma aí, eu tô aqui também, né? Porque se deixasse, eu escolhia tudo sozinha. Enfim, então, assim, foi uma parte desafiadora, mas também depois foi muito prazerosa a partir do momento que você vai fechando todos os fornecedores e você vai vendo. Vai acontecer, tá acontecendo. E vai sentindo confiança ali nos profissionais que você contrata. Eu acho que quando a gente vai fechando os fornecedores e entendendo que tá criando, né, tá tomando uma forma, acho que a gente vai ficando um pouquinho mais calma, né? Mas eu acho que é isso mesmo, essa questão da organização é de fato você abrir mão de algumas coisas e entender que nem tudo vai estar ali sob o seu controle, né? Que alguma coisa pode dar errado e vai dar errado e entender, e eu acho que é muito isso que vocês falaram, de você escolher, tá, eu vou me preocupar com isso eu resolvo depois, isso se não der tá tudo bem, e colocar na balança, né? Porque eu acho que um dos principais passos de quando a gente vai organizar o casamento, primeiro eu acho que é definir justamente o orçamento, né? Porque eu acho que sem o orçamento definido, você não consegue ir para muito lugar. E também acho que definir as prioridades, como vocês falaram, acho que ter as planilhas ajuda muito. Acho que por mais que às vezes a gente fala, eu não quero mais, não vou mais abrir, você fala, não, eu preciso da planilha, volta aqui, você me ajuda bastante. Então, acho que mesmo sendo caótico, acho que quando a gente vai fechando o fornecedor que a gente queria, escolhendo o que a gente queria, escolhendo os detalhes, a gente vê que o sonho tá tornando realidade, né? Então, acaba dando uma amenizada. É caótico, mas acaba dando uma amenizada, né? Não sei se isso pra vocês foi assim também. Foi assim, pra mim também. Porque eu lembro também, eu até contei com a ajuda de assessora que me deu uma boa aliviada, mas assim, tem coisas que é só a gente mesmo, não adianta, né? Então é só a gente que tem aquele olhar, que sabe por que aquilo é importante, por que a gente quer aquele fornecedor. Então, às vezes, é justamente a gente parar e falar, não, isso sim, isso não, e aceitar se não der certo, né, durante essa organização, pra não se frustrar lá na frente, porque alguma coisa vai dar errado, gente. Acho que é importante dizer isso na organização, né? Não tem muito pra onde você fugir. Sim, né? Acho que tem só 2 pontos que vocês falaram, que o primeiro deles, enquanto a Nath estava falando, o casamento, ele não é só sobre a noiva. Às vezes a gente esquece disso. Eu me esqueci, às vezes. Eu falo, nossa, porque eu gosto muito disso. Aí vem o Breno e fala assim, eu não gosto disso. Eu falo, como assim? Como assim? O que eu faço como eu gosto, então? E aí a gente fala, ai, vamos lá, eu estou casando com este homem maravilhoso que Deus me deu. E ele também tem que estar feliz, ele também tem que estar contente. E tinha coisas que ele, assim, amor, isso aqui pra mim tanto faz. Então, se pra você é importante, escolhe o que você gosta. Eu comemorava. Mas tinham coisas que ele foi muito participativo e foi muito gostoso ter vivido isso, porque nos ajudou justamente na comunicação, até pro nosso relacionamento. A gente saber como discordar, né? Como entrar num acordo, o que é importante pra cada um. Então, isso foi bem legal, assim, que a Nath trouxe. E essa parte do orçamento, vou só trazer um parêntese aqui. Porque, assim, casamento, você pode casar com R$1.000, 5 pessoas num restaurante gostoso, e você pode gastar com R$2 milhões fazendo uma festa de não sei quantos dias. Exato. É um universo, é uma loucura. Tudo é possível. Então, tudo. determinar um orçamento foi o melhor conselho que eu recebi. De antes da gente entrar de fato com os 2 pés nesse mundo. De você falar, agora vai. É você ter uma noção de para onde a nossa família tá indo, o que é possível pra gente, o que é também um passo de fé, né? Ali uma esticadinha que a gente vai dar. Mas também qual é o estilo de vida que a gente quer ter como casados, o que é importante pra gente como casal. Sei que eu e o Breno conversando, pra nós era importante manter uma reserva financeira, fazia parte dos nossos, parte dos nossos valores. Então a gente não ia torrar todo o dinheiro do mundo num casamento, ainda que a gente tivesse uma celebração bonita, que fosse a nossa cara. Então foi muito importante ter isso, porque é isso, a gente tinha um orçamento para mais ou menos cada fornecedor, e tinha fornecedores que eram maravilhosos, mas estavam muito acima do orçamento, e eu ficava tipo, eu sinto muito, mas não vai dar. Não vai dar. E encontrar bons fornecedores dentro daquilo que também faz parte da determinação financeira, né, do casal. Porque esse ponto também que a Nath trouxe, que é muito verdade, né, querida? Não, quando a gente fala, é pro meu casamento. Triplica, né? Triplica o valor. Então, é de fato você colocar na balança mesmo. Não, essa é a minha prioridade. Isso eu gostaria muito que tivesse, né? E isso também, às vezes, a gente de fato esqueceu um pouco do noivo ali na organização, né? Que a gente, às vezes, é aquilo, né? A gente sabe que a mulher acaba sonhando mais com esse dia, tem ali as suas inspirações, os seus sonhos, como imagina. Então, às vezes, de fato, a gente fala, não, eu vou decidir. E aí, às vezes, ele fala, não, mas eu não queria isso. Homem é prático.
Homem é Exato, muito o homem é prático. muito prático. E às vezes você fala, ih, ele não quer, e agora? Como que a Uhum. gente resolve isso, Bem né? assim. Então, é muito isso, é encontrar esse equilíbrio. E na organização, o diálogo também é muito essencial, né? Então, assim, é Sim. conversar muito o tempo todo, porque, de fato, às vezes vai tomar um tempo muito grande ali de vocês. E se Uhum. vocês não conseguirem conversar minimamente sobre isso, vai ficar muito mais difícil É verdade. organizar e chegar num acordo, né? Eu acho Uhum. que tem muito isso também, dessa questão da organização. Sim. E agora, eu queria saber de vocês, gente, se o planejamento do casamento de vocês fosse baseado num filme, que filme seria esse? Um ritmo de fuga. Brincadeira, gente. Brincadeira. Rumo ao- Talvez não. Seria rumo ao altar. Mas algum motivo especial por isso ou não? Justamente porque são muitos gastos financeiros. Como eu disse, o homem é prático. Então, assim, eu tinha muitas ideias, muitas coisas que eu queria colocar. A decoração do espaço era aquelas mais artificiais. Eu ficava, não, eu quero uma decoração natural. Ele ficava, mas não tem necessidade. Eu tenho, pra mim tem necessidade. Tem Então, necessidade. essa parte de acordar o que nós iríamos contratar enquanto fornecedores, o que era prioridade para mim e o que talvez não fosse para ele, essa foi a parte mais desafiadora. Questão financeira e essa questão de acordar os fornecedores entre nós. É maravilhoso e o seu, Lu? Enquanto a gente tava conversando antes, eu não pensei num filme que já existe, mas na minha mente, assim, veio um título do filme que é Surtando com Calma. Muito bom. Porque, assim, são muitas emoções, como a Nath falou, são muitas decisões, muitas pontas, só que ao mesmo tempo é uma fase tão única, e eu gosto muito disso, da gente tá vivendo os momentos com presença. Então, por mais que eu soubesse que tava, assim, 50 coisas pendentes pra resolver e uma planilha lá esperando pra ser preenchida, eu sabia que eu só ia ser noiva naquele momento. Então, eu respirava fundo e falava assim, tá bom, essa aqui é a única vez que eu vou viver isso. E isso, de uma certa forma, me trazia muito mais leveza e muita esperança, assim, também, pra estar vivendo esse momento e fazer dele o melhor possível. Mas, claro, que tiveram algumas vezes que eu não dormi direito, que eu tava ali fazendo 50 coisas, falava, não, pera, deixa eu fazer uma. Aí eu botava num post-it, assim, isso daqui. Falei, é isso que eu vou resolver. E eu só saio pra próxima tarefa quando eu terminar essa. E tá tudo bem. É uma tarefa pequena, é curta. Às vezes a gente bota umas metas meio impossíveis, né? Sim. Não dá, tem que ser uma coisa factível. Então eu ficava ali meia hora fazendo uma coisinha, falava, tá bom, dei um check, vai pra próxima. Mas é isso, são muitas emoções e acho que foi o momento que eu mais precisei lidar, assim, com emoções, com sentimentos, com ansiedades, com expectativas, com frustrações, com expectativas dos outros também, porque não são só as nossas. Também, né? Né? Então, assim, quem vai convidar, quem não vai agradar quem, vai desagradar quem. Então, foi um botãozinho também que eu tive que desligar e falar assim, amo todos, mas o casamento é nosso. A gente quer que as pessoas se sintam bem, que sejam super bem recebidas e que seja um tempo gostoso, mas no fim das contas, são as nossas decisões, é o que a gente quer e é a gente. Então, isso fez muita diferença também. É verdade. E eu queria saber de vocês se durante essa organização teve algum item inusitado no casamento de vocês, algum item inusitado que vocês quiseram colocar na organização. Eu tive. É um item mais emocional, assim, não é nada muito criativo no sentido de diversão, mas foi um ano que eu perdi a minha tia, a irmã da minha mãe. E foi um ano bastante emotivo, assim, enfim, por várias questões eu gostaria muito que ela também me visse chegando nesse dia. Ela foi minha madrinha, então foi um momento muito difícil pra gente. E alguns anos antes, a gente perdeu a minha bisa. Eu sou a primeira bisneta, a primeira neta e a primeira filha. Então, eu pude conviver muito com essas gerações da minha família materna. E, enfim, tenho muito amor por elas. Então, eu criei um cantinho em memória, assim, dessas pessoas especiais que eu gostaria que estivessem ali celebrando e me vendo chegar nesse momento. Porque eu acho que o casamento, ele é muito isso. Ele traz para a família também esse senso de fizemos algo aqui, sabe? Encaminhamos essa pessoa para um bom lugar. Realmente, todo o nosso esforço, nossa dedicação deu certo. E agora ela vai ainda mais caminhar com seus próprios passos. Então, foi esse lugar de querer honrar a vida dessas mulheres que me inspiraram. Ai, que lindo. Você teve algum item, alguma coisa assim, Nath? Não sei se seria inusitado, mas nós tivemos um quadro com uma árvore e cada convidado colocava a digital. Então, essa é uma forma de trazer essas memórias de cada convidado que estava ali, cada um deixou a digital na árvore e esse quadro fica na nossa sala. Ai, que lindo! É. Ai, gente, acho que pensando pelo lado emocional, inusitado, assim, eu lembro que quando eu decidi, já tinha definido o buquê e tudo mais, eu usei no meu buquê 2 relicários dos meus avós. Eles já haviam
falecido, né? Eu tenho, Uhum. meus avós já são falecidos há muito tempo. E, de alguma forma, eu queria que eles estivessem ali. Então, eu usei 2 relicários, um com a foto de cada um no buquê. E eu tenho esse relicário até hoje. E, inclusive, uma prima minha usou o relicário do nosso avô no casamento dela Que depois. lindo. Ela pediu emprestado para usar. Então, ele entrou com a gente na igreja, né? Eles entraram com a Uhum. gente na igreja de alguma forma ali, né? Então, Sim. eu acho que isso foi algo que marcou bastante, assim, tenho fotos disso e tudo mais. Eu queria saber de vocês também uma outra questão. Se no dia do casamento, qual foi o planejamento que mais deu certo e o que deu completamente errado? Teve alguma coisa que vocês lembrem? Teve, essa é uma excelente pergunta. Tenho. Agora vem história. Agora, O que mais deu certo? Eu montei uma caixa para o meu noivo, bem especial, com todos os itens pensados antecipadamente, algo para que ele pudesse relaxar no dia. Então, eu comprei um uísque, um charuto, um relógio para que ele usasse também no dia do casamento e uma carta. E aí, aquela caixa eu comprei energético e tudo mais, entreguei para o pessoal lá do buffet. E quando eles vieram fazer a entrega para o noivo, eles vieram com uma super mesa e um balde com os energéticos. Eles incrementaram muito mais. Então, eu fiz uma coisa, apesar de bem pensado, simples, eles fizeram toda a incrementação. Entregaram para ele e ele gostou muito dessa surpresa. E para mim, ele tinha comprado só uns salgadinhos, uns drinkzinhos ali, e ele ficou, nossa, que vergonha. Ela pensou nessa caixa, olha essa caixa. E eu fiz uma coisa super simples. Eu falei, não, mas o que vale é a intenção. Eu acho que isso deu super certo, porque surpreendeu as minhas expectativas. Eu pensei em algo e o pessoal do espaço fez a mais do que este álbum. Isso deu muito certo. A organização em si também, eu posso dizer assim, que deu praticamente tudo certo, porque o espaço era aberto, então eu tava com medo de chover no dia, estar muito sol, então todas essas questões climáticas, se acontecesse isso, a gente ia ter que ir para um plano B. E o plano B era bonito, mas não era o que eu queria algo com a natureza. Uma outra situação também foi o meu sobrinho, a gente contratou um carrinho elétrico para ele entrar, e minutos antes, a organizadora do evento veio falar pra mim assim, o carrinho não tá ligando. Aí eu, vai ligar, chama alguém lá e vai ligar. Tem que ligar. Ele tem que ligar. A gente testou esse carrinho, ele tava pegando, vai pegar aqui também. Deu certo, a criança entrou com o carrinho. O que deu errado? Tava correndo tudo muito bem. Inclusive, eu ouvia um noivo com os padrinhos dele brindando e comemorando. E aí já começou a bater o meu nervoso, porque assim, a gente tava em salas próximas. E pra mim, era toda hora o pessoal entrando, perguntando isso e aquilo outro. E até então eu estava calma. Mas o que aconteceu? Começou o horário a apertar. Eu fiquei maquiada, eu estava com o hobby de noiva, saí pro espaço lá fora pra tirar foto, consegui tirar todas as fotos. Só que nesse intervalo de colocar o vestido de noiva, o tempo já estava mais curto e alguns padrinhos começaram a chegar. E aí eu não consegui sair do espaço que eu estava, da sala da noiva, porque eu me arrumei no local de onde eu casei. Eu não consegui sair para tirar foto com o vestido de noiva, porque senão todo mundo ia me ver. Todo mundo te vê antes Exatamente. Então, assim, eu consegui até tirar algumas fotos depois da cerimônia, porém, já estava um pouquinho, eu casei ali entre período tarde e noite, entardecer, então já estava um pouquinho escuro, a luz já não era mais as melhores, mas conseguimos tirar fotos boas como noivo, e foi a única situação, assim, que aí eu comecei a ficar um pouco tensa, nervosa com relação ao horário, o pessoal chegando, eu não ia conseguir sair, e enquanto isso eu ouvia lá o noivo brindando, e todos os padrinhos chegando, e eles tudo felizes, conversando, e eu tensa, nervosa, vai dar tudo certo. Então, essa foi a única particularidade que teve no dia que eu me lembro, que não saiu conforme eu esperava. Assim, além disso, também teve uma outra situação. O meu decorador, que eu conversava todo esse tempo, fazia reuniões, organizava tudo que eu queria do dia do casamento, ele não foi no dia. E eu só soube quando eu cheguei lá. Quando eu vi a equipe dele, eu falei, cadê tal pessoa? O decorador. Aí falaram, ele não pôde vir. Aí eu fiquei um pouco preocupada. Porém, a equipe dele entregou praticamente tudo do que eu combinei com ele. A única questão que teve que saiu fora ali do combinado foi porque eu não queria jogar o buquê.
eu queria um buquê montado de rosas e eu queria entregar uma rosa para cada uma das convidadas que estavam ali, né? E a pessoa que ficou no lugar dele me trouxe um buquê, a coisa mais linda. E eu vi aquele buquê e falei, é lindo, mas não tá dentro da minha proposta. Falei assim, ela, mas o que você quer? Eu falei, eu quero um buquê com várias rosas, você pode montar o buquê porque eu quero entregar uma rosa para cada um. Aí ela, não, tudo bem. Então ela foi super solícita, prática, rapidinho ela foi lá, montou, me entregou e eu consegui fazer do jeito que eu queria. Então, assim, algumas coisas fugiram do plano, mas eu diria que foram poucas coisas e que o aproveitamento do meu casamento, da organização, saiu, assim, tudo conforme o esperado. As coisas que saíram fora foram coisas que deram para relevar. Isso é sempre com emoção, né, gente? Sempre. Não tem como, né? Sempre com emoção. E com você, Lu? Sim. Ia dizer, é muito legal quando a gente tem os fornecedores que eles compram o sonho com a gente, né? Isso dá pra perceber, assim, desde a primeira ligação, você percebe quem que tá comprado com você, quem tá sonhando junto com você e quem tá ali no business do casamento. Sim. É muito diferente. Então a gente conseguiu também ter fornecedores que estavam no sonho e mas a gente quer isso. E aí você, tá. Não, dá, a gente vai dar um jeito, tem como. Então isso é muito legal. Em termos do que deu certo, acho que tudo funcionou super bem, o espaço também deu super certo, a gente estava com um espaço aberto e um plano B para caso chovesse, isso era uma coisa fundamental para mim, porque, falei, não, tem que ter um plano B que a gente goste, não adianta ter um plano B, assim, aquela coisa meio... como fala? Tipo, improvisada, assim, sabe? Então, a gente procurou lugares de casamento já pensando em um que tivesse uma possibilidade que fosse agradável, pelo menos, mas não precisamos usar. A gente conseguiu também casar ao ar livre. E alimentação, fotografia, vídeo, tudo funcionou super bem. Acho que a principal coisa, assim, que me pegou um pouco desprevenida foi, como a gente ia casar num domingo, era às 2h do nosso casamento, então, no sábado anterior, tinha um casamento acontecendo no espaço também. E lá tem a sala da noiva, tem uma suíte. Então, tem a possibilidade da pessoa dormir lá no espaço. E como tinha esse casamento sábado, eu não poderia dormir lá. Então, eu dormi num hotel próximo. Minha maquiadora chegou 6h para começar a me arrumar, 6h30, acho que era. E a gente começou a se arrumar no hotel e depois, quando estava liberado às 9h, a gente foi pro espaço. Então, eu entendi que era algo que acontece mesmo, né? Acontece em outros ambientes também, mas foi aquele desconfortinho, assim, de começar num lugar, ter que ir para outro, então não foi tão fluido quanto eu gostaria, mas funcionou super bem, porque minha maquiadora, graças a Deus, ela é maravilhosa, assim, não só tecnicamente, mas ela como pessoa, assim, me deixou muito tranquila, muito segura também de tudo que estava acontecendo. Eu sabia que se acontecesse alguma coisa, ela ia comprar minhas brigas. Então, a gente já tinha conversado sobre isso, ela falou assim, eu te defendo, eu defendo todas as minhas noivas, porque aqui você não vai passar perrengue. Ai de quem se atravessar e falar alguma coisa. Eu falei, é isso que eu preciso, não quero me estressar com ninguém. Então, essa parte... e também a questão do horário, que até hoje, assim, acho que eu tô liberando perdão aos pouquinhos, porque eu tava pronta, fiquei pronta super cedo, mas o meu noivo, ele tava, assim, num papo com os padrinhos e com os pais, e eles estavam lá, assim, super felizes também, e o horário foi passando, e eu, assim, gente, vamos lá. E a assessora, então, a gente tá tentando falar com o Breno, eu falei assim, mas pode falar com vontade, fala assim, a gente precisa, agora. Fala, não tem problema. Não posso eu ir lá descer, né? Então, a controladora. Mas porque a gente ia ter ainda alguns momentos. Eu ia ter o first look com meu pai, com minha mãe. A gente combinou de fazer uma primeira oração juntos antes do casamento, então de estar de costas um pro outro, que foi um momento super especial também. Mas eu tava assim, aquela noiva olhando o relógio, porque o nosso celebrante, ele tinha um outro compromisso. Ele ia sair pra pregar num culto, e nosso casamento era um pouquinho longe de São Paulo, 1 hora mais ou menos. Então a gente sabia que o horário dele tava bem apertado, contado, e a gente queria que ele aproveitasse também um pouco da festa. Então, no fim, deu certo, mas ele acabou saindo um pouquinho rápido, por conta desse leve atraso que acontece. Eu queria que não tivesse acontecido, mas já aconteceu. Já já passou. Mas acho que essa é a única coisa que eu olharia, assim, pra talvez tentar ser diferente. É um pouquinho mais certa no horário, porque o resto todo funcionou muito bem.
Eu fui uma noiva que não me atrasei também, parando pra pensar que eu me arrumei perto da igreja, a gente casou na igreja e depois a gente fez a festa num espaço, e eu lembro que também, acho que por isso dessa questão de querer controlar, não querer atrasar, falei, não, a gente vai se arrumar num hotel perto da igreja, a gente se arruma num hotel perto da igreja, cada um ali no seu quarto pra gente não se ver, e aí eu lembro justamente disso, eu realmente não atrasei, e eu lembro de eu chegar na igreja e eu ver de dentro do carro os padrinhos entrando, o meu sogro entrando. Que lindo. Então, assim, eu cheguei a ver todos eles. Eu não consegui ouvir a música porque eu estava dentro do carro. Mas, assim, eu consegui ver, de fato, eles entrando. Assim, eu estava dentro do carro e consegui ver. Então, eu também não quis me atrasar muito. Mas acho que na questão... E acho que o que deu errado... Acho que são detalhes que é coisa que só a gente sabe, né? No fim, ninguém repara. Nos bastidores. Ninguém se importa. É a gente que se importa. Mas uma coisa que me pegou muito foi na igreja. Eu tinha uma noção de como que eu queria no altar à disposição dos padrinhos, né? Então, as madrinhas ficariam do meu lado, os padrinhos do lado do Lucas. Só que na minha cabeça, quando eu perguntei para a assessora, eu falei, quando entrarem, você orienta para onde cada um vai, só que eu quero que fique... então, aqui tem um altar, eu gostaria que tivesse ficado os meus pais, os pais do meu noivo, e os padrinhos começassem, só que ela inverteu, então a minha mãe ficou num canto, só que assim, na hora eu não me toquei realmente, depois que eu fui me tocar, e aí eu falei, e aí minha irmã falou assim, se você tivesse me falado, eu tinha falado pra assessora que ela tava errada, eu falei, mas eu confiei, na hora eu não me toquei também, então acho que só, isso, são detalhes que só a gente sabe que no fim, ninguém tá ali se importando muito se deu certo, se não deu certo. São coisas que só a gente lembra mesmo. Mas esse é um bom ponto que você trouxe, de sempre ter uma ou duas pessoas de backup com a informação que é importante pra você. Pois é, isso fica aí de é uma lição, coisa gente. bem interessante, assim, de pensar, eu falei, mas se é importante mesmo pra mim, já aviso, é importante isso. Eu tinha um checklist de coisas, tipo assim, tá, tem que levar isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, então eu mandei pra minha mãe e falei assim, é isso daqui, tá com você. Pois é, porque eu lembro que a minha irmã falou justamente isso. Eu falei, não, porque eu falei pra assessora, eu ainda perguntei, conforme vocês forem entrando, ela vai posicionando vocês. Só que na hora eu não me toquei. Depois que eu fui prestar atenção, eu falei, mas não era essa disposição. Aí a minha irmã falou, quando ela me orientou pro canto, eu achei estranho, mas não discuti, porque eu pensei, vai ver a ordem, né? Ela falou, se tivesse me avisado, eu tinha orientado antes. Mas eu acho que é sempre isso. Sempre acontece uma coisa ou outra que, no fim, importa assim, mais pra gente do que pros convidados. E muitas vezes os convidados nem percebem isso. E eu acho que isso do noivo tá muito mais relaxado no dia, parece que é unânime, né? Tanto que parece que é unânime. O noivo tá muito mais relaxado no dia do que a noiva, né? Que eu lembro muito bem também. A gente estava no mesmo hotel, eu não cheguei a ver, mas eu lembro que o meu marido, ele se arrumou com alguns padrinhos, não com todos. Eu optei por me arrumar na paz do Senhor. Falei, só minha mãe, minha irmã. Tinha uma madrinha, que é uma amiga minha de anos, que ela falou, eu posso me arrumar com você? Eu falei, tudo bem. E eram só a gente também, eu não quis me arrumar com todas as madrinhas, mas eu lembro muito disso, de eu ver dos padrinhos descerem lá no quarto. Eu falei, gente, vocês não vão se arrumar? Só pra eu entender. Tipo assim, daqui a pouco tem que ir pra igreja. Então, acho que é unânime, né? Que o noivo fica muito mais relaxado no dia do que a gente. A gente acaba ficando muito tensa também, né? Durante a organização. E eu acho que até de fato entrar, né? Sim. Eu acho que é meio unânime. Ouvindo as histórias de vocês aqui, deu pra ver que os noivos estavam super relaxados. E uma coisa também que você falou agora que me chamou a atenção é porque quando eu decidi me arrumar, eu falei, quem eu vou chamar? Tem a noiva que ela quer chamar todas as madrinhas. E ok, porém, existe uma responsabilidade nisso. Porque geralmente é a noiva que escolhe ali quem vai maquiar, quem vai fazer o penteado. E eu só fui me dar conta disso no dia do meu casamento. Porque eu falei, e se elas não gostarem da pessoa que eu escolhi para arrumar o cabelo delas? E se elas não gostarem da maquiagem? Porque era o meu gosto. Exato. Entende? Aí eu fiquei, nossa, elas não vão conseguir disfarçar, ou elas vão disfarçar de repente para tentar me agradar, só que eu vou perceber, porque se não ficar legal a gente vai perceber. Só que para minha sorte, a pessoa que veio arrumar tanto o cabelo quanto a maquiagem fez muito bem feito o cabelo. Eu me arrumei com 2 amigas e com a minha mãe. Uma das minhas amigas tinha um cabelo cacheado e ela estava muito insegura, porque ela falou que não é qualquer pessoa que consegue fazer penteado no cabelo que é muito ali cacheadinho. E ela conseguiu fazer, então deu certo, mas também fica um ponto de alerta aí para quem quer se arrumar com todo mundo, porque fica essa responsabilidade ainda mais em cima da noiva no dia. E eu acho que também acaba, assim, ao mesmo tempo que
pode ser muito legal, muito agradável. Eu acho que também, às vezes, pode gerar um pouco mais de tensão, né? Porque a gente já tá ali nervosa, querendo saber se tá funcionando tudo, né? Porque enquanto você tá ali se arrumando, você tá confiando que as pessoas estão ali fazendo o trabalho delas, organizando o seu casamento, né? Sim. Então, eu lembro muito disso, das minhas amigas perguntarem, mas você vai se arrumar? Eu falei, gente, eu vou me arrumar no hotel, perto, e vai ser eu, minha mãe e minha irmã. Né? A minha irmã acabou sendo, foi minha madrinha também de casamento. E aí uma madrinha, que é minha amiga há anos, a gente é amiga da época do colégio, e aí ela falou, posso? Aí foi essa questão, eu falei, olha, pode, mas assim, eu já fechei a maquiadora, será com ela? Tem problema? O valor é esse? Ela falou, não tem problema algum. E assim, ela decidiu literalmente uma semana antes do casamento que ela queria se arrumar comigo. Então eu também não tava esperando, porque eu já tinha comentado com as madrinhas, falei, não, eu prefiro me arrumar ali, encontrar vocês na igreja, acho que justamente para ter um pouco mais de calma, né, porque às vezes é muita gente também, a gente acaba ficando mais nervosa ainda, né, acho que não tem como, a gente fica muito tensa. E eu queria saber de vocês se teve alguma surpresa durante, assim, o planejamento, se teve algo que surpreendeu vocês, pode ser positiva ou negativamente, aí fica a critério de vocês. Eu tenho. O primeiro espaço que eu fui visitar, que era um dos espaços que eu mais gostei, nós conversamos com a pessoa, né, com a vendedora que nos apresentou o espaço. E aí, ao final, eu falei assim para ela, você tem uma noção, em média, de quanto que a gente consegue investir aqui para que a gente consiga fazer o nosso casamento? Aí ela, tenho. 100 mil vocês conseguem fazer tudo. Primeiro ela perguntou assim, vocês têm o orçamento de vocês? Aí a gente falou, não, por enquanto não, mas a gente já tinha. Aí ela, com 100 mil vocês conseguem fazer tudo. Aí a gente, tudo bem. Então assim, a gente, né, ok, não estava dentro, né, do nosso orçamento, porque 100 mil ela estava falando apenas do espaço e de alguns fornecedores, não era o casamento em si. Exatamente. Então, acho que a minha maior surpresa foram os custos exorbitantes quando se trata de casamento. O custo é alto mesmo, gente. Acho que pega muita gente de surpresa. E você teve alguma, positiva ou negativa? Eu tive uma surpresa positiva, não é tanto na organização, mas foi a preparação do meu chá de noiva pelas minhas madrinhas e as amigas. Foi muito, muito especial, assim, foi muito melhor do que eu poderia fazer, e eu sou muito chata. Então eu falei isso pra elas, eu falei assim, meninas, sério, eu estou assim, sem palavras, vocês foram impecáveis com a quantidade de detalhes, com os toppings em cima dos docinhos, das coisas, os presentes, sem dúvidas, a parte assim, das meninas foi onde eu mais me senti amada durante todo esse processo, assim, de ter elas do meu lado, me apoiando, trazendo sugestões, dicas, perguntando se elas podiam ajudar em alguma coisa, mas fechou com chave de ouro, assim, essa questão do chá. E em termos de organização, eu acho que eu subestimei a quantidade de orçamentos que eu precisava pedir. É muito orçamento. Porque, assim, né? é muito orçamento. A gente também fechou com uma assessora, para ajudar principalmente na parte jurídica e no cerimonial, mas elas mandaram indicações de fornecedores, mas a gente foi atrás dos orçamentos em si. E eu lembro assim que só dos locais foi o que a gente mais pediu, mas foram assim mais de 30 lugares. É muita coisa, pra gente mandar mensagem e identificar e entender e preço e negociar. A gente visitou também, acho que uns 7 mais ou menos, até encontrar o nosso, mas tem algumas coisas nesse caminho, assim, que a gente subestima o tempo que leva. Então, algo que para mim ficou muito claro foi, quanto mais coisas eu conseguisse antecipar, melhor. Claro que eu fiz um planejamento curto, fiz um planejamento em 6 meses, mas ainda assim, tinham coisas que, assim que eu matei os mais urgentes, né, assim que eu consegui resolver os mais urgentes, que eram a data do lugar e também o fornecedor, que era, acho que era fotografia ou vídeo. Do vídeo. Era, então, o lugar, o vídeo e a maquiadora, que eram os meus 3 principais. Eu falei, tá bom, agora isso aqui tá fechado, agora eu vou indo também numa certa ordem ali. Eu tinha um checklist para saber o que fazer, né? A cada tantos meses, o que era importante já tá feito ali no casamento. Claro que eu fiz 2 meses em um, né? Mas no caso, você correu um pouco. Tive que puxar um pouquinho. Mas eu tava sempre já de olho no próximo passo, não com uma ansiedade, mas sabendo que eu queria deixar o mínimo possível para decidir no último mês. O último mês eu queria realmente só viver esse processo. Viver ali meu último mês solteira, viver esse último mês sendo noiva, aproveitar o casamento civil, o pré-wedding. Na verdade, pré-wedding a gente fez bem antes, né? Por causa do site também. Tinha que ter fotos pro site, né? Então a gente fez o pré-wedding com mais tempo.
Mas então consegui antecipar algumas coisas para ficar o mais livre possível ali perto da data, porque eu sabia também que iam ter imprevistos, iam ter coisas que eu ia precisar resolver ali mais perto do casamento. Então tudo que deu para antecipar, eu antecipei e foi ótimo. Não teve muitos imprevistos, o que teve também, eu tava, né, era um imprevisto agendado, eu já tinha um espaço na agenda para lidar com ele, foi ótimo. Não, mas eu acho que isso é muito interessante também, porque você falou do checklist, e isso é muito verdade, porque eu acho que a grande maioria, quando fica noiva, já quer sair resolvendo tudo, né, gente? A gente acha que, eu já fiquei noiva hoje, amanhã eu já tenho que fazer isso, eu já tenho... E eu acho que isso é importante. A gente, geralmente, ali, 1 ano, 6 meses, a cada período você tem algum fornecedor para você fechar, algo para você ir atrás. Então, muitas vezes a gente fala, fiquei noiva, eu já quero ver meu vestido. Fiquei noiva, eu já quero... Então, calma, né? Eu acho que assim, são etapas, são momentos, porque não adianta você, eu quero fechar isso, mas você ainda não fechou o espaço, você ainda não fechou a foto, você ainda não fechou o vídeo. Então, acho que o checklist também é muito importante por isso, porque te ajuda ali a visualizar, de fato, o que você consegue, o que você tem que ter fechado, assim, né? Mesmo que você fale, eu não quero ter isso no meu casamento, mas você consegue ter um guia mesmo, né? Porque eu conheço, assim, também, vivi com algumas noivas que falavam, eu já fiquei noiva, eu já quero resolver tudo, né? E não é bem assim, gente. Tem que ter um tempo, tem que sentar, tem que avaliar. A gente recebe muito orçamento, a gente pede muito orçamento. E eu acho que também tem algo que, eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu lembro que nessas buscas e pesquisas, mesmo tendo assessora, de visitar, às vezes você imaginar muito um lugar, chegar lá se decepcionar. Não sei se aconteceu com vocês isso, porque às vezes a gente visualiza e chega e fala, não era isso, sabe? Não é isso que eu quero. Então, acho que também trabalhar um pouco também, isso. Né? Lugares que às vezes não se vendem tão bem, mas você enxerga um pouco de potencial, você tem algumas coisas ali. Na visita você tira todas as dúvidas, então vale a pena visitar também. Eu acho que essa parte de visitar os fornecedores é muito importante. Então, acho que precisa, sim, ter um tempinho, né? Acho que para visitar o local, às vezes para conversar com o seu fornecedor de foto, de vídeo, para entender se o estilo dele casa com o estilo do casamento de vocês, né? Porque às vezes a gente pensa, eu gosto desse fornecedor, mas aí o fotógrafo gosta de tirar fotos de dia, com luz do pôr do sol, não sei o quê, você vai casar dentro da igreja à noite, então talvez não converse muito ali com o seu estilo de casamento, né? Então, acho que isso também precisa balancear para não criar uma grande frustração. Mas eu acho que o checklist é algo que, eu acho que ter planilhas, ter o checklist é algo que ajuda aí a encaminhar bem esse processo, por mais caótico que seja, né? E vou te interromper um pouquinho. Imagina, desculpa. Pode falar, Lu. Mas para trazer um pouco nisso, porque realmente eu senti que essa parte do checklist foi o que mais me ajudou na questão de ansiedade. Porque é isso, você tá noiva, é como você estava falando, me veio a imagem assim, é como se você estivesse reformando um apartamento, decorando ao mesmo tempo e fazendo jantar de boas-vindas. Assim, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Você primeiro reforma, depois você decora, depois você traz as pessoas. E talvez você vai decorar um pouquinho depois que as pessoas vierem, né? Mas essa parte, você falou assim, a gente fica noiva, a gente já quer resolver tudo. É muito verdade. Então, ter esse processo, esse passo a passo, foi o que me deu clareza, porque tem várias coisas que são super importantes. O vestido é importante, o lugar é importante, a foto é importante, mas não são importantes, talvez, no mesmo tempo, ou não são importantes na mesma ordem ali. Então, dá pra fazer um e depois fazer outro. E, às vezes, pra cada noiva vai mudar. Talvez pra você, o vestido vai ser a coisa mais importante de todas, porque você tem ali um designer que é o que você quer. Então, você vai começar por ele e depois você vai ver o lugar que mais se adequa dentro ali de um prazo que você tem. Ou você tem uma data específica. Não, a gente quer casar nesse dia. Então, é esse dia e ponto. Por mais que você ame muito um fornecedor, se ele não tem a data, paciência, não tem a data. Eu acho que isso é bem, bem relevante. Ok, deixa eu só acrescentar uma coisa do que ela falou. E no meu caso, era o planejamento do casamento, a construção da casa, a reforma do apartamento, mais a lua de mel. Então, assim, se você não se organizar, você se perde e você fica muito ansiosa. Né? E assim, principalmente para quem é controladora, porque eu me considero uma pessoa controladora para as coisas saírem ali. Eu acho que todo mundo é um pouquinho. Um pouquinho, porque terapia. Terapia. É muito importante. Por favor, por vocês e pelos maridos. Porque nesse momento são muitas coisas para resolver, para lidar, para organizar. Então, eram etapas que se a gente não se organizasse certinho a partir desse checklist, se perdia. Você fica muito ansiosa, você fica muito nervosa, né? Principalmente são porque muitas coisas, né? A casa, o local onde você vai morar, pra mim, na nossa visão, né? Pra mim e pro meu esposo, era muito importante também, assim como o casamento, né? Então, assim, são várias questões que precisam dessa organização mesmo. Eu concordo super, gente, porque se a gente não tem ali pelo menos um norte, você se perde, você fica ansiosa, vem a ansiedade, eu acho que não tem como, porque
Porque é aquilo, você tem a data, e às vezes a data tá longe, então você tem que resolver um monte de coisa. E tem isso, tem a lua de mel, tem a obra. Eu lembro que, no caso, eu tava numa semi-obra também. Você lembrou? Isso me trouxe essa memória também, de estar ali numa semi-obra. Inclusive, eu chorei porque botaram o rejunte errado. Eu tava neste nível de estresse. E o Lucas olhar pra mim e falar, por que você tá chorando? Eu falei, botaram um negócio errado no apartamento. Ele falou, a gente tira. Eu falei, não dá pra tirar. Enfim, nesse nível. Então, eu acho que é muito isso. E a gente tenta ali equilibrar todos os pratinhos, né? E muitas vezes, algum prato vai cair, gente. Vai cair, não tem como. Então, acho que é isso. Acho que o checklist, a planilha, é importante para ajudar a organizar e, de fato, colocar suas prioridades. Se é o vestido, se é alguém que vai fazer um vestido sob medida, que demora um pouco mais de tempo, ou se é um local que é muito concorrido e você quer aquela data específica, ou se é algum fornecedor de foto também. Então, acho que é muito isso, é a gente elencar de fato as prioridades na hora de organizar o casamento, porque senão a gente surta de vez, assim, porque é muita coisa mesmo, é muito detalhe, muita coisa pra gente analisar, ver se isso faz sentido, se não faz sentido, e lidar de fato ali com as frustrações, quando não dá certo, tipo, eu pensava que era uma coisa e não era, e por aí vai, e acontece bastante, né, gente? Eu acho que é importante trazer isso também. E a Lu comentou que fez as fotos do pré-wedding antes para fazer o site de casamento. E aí a gente vai falar agora um pouquinho do site nessa questão da organização do grande dia de vocês. Então, eu queria saber em qual momento que vocês decidiram criar o site de casamento de vocês. Eu optei por fazer o site no início do casamento, como uma forma já também de organizar, principalmente porque eu acho que ter um site personalizado para o casal gera muita conexão. Então, a dedicatória para os padrinhos, as fotos do casal, a história do casal, deixa tudo personalizado ali com a carinha do casal. Então, a gente já decidiu fazer logo no início e foi dessa forma. A gente optou por fazer também no começo, logo antes de enviar o Save the Date, porque a gente ainda estava elaborando os convites virtuais. Então, a gente fez o Save the Date, enviamos para os convidados primeiro, enquanto a gente terminava ali as configurações do site, de escolher todas as fotos, de deixar ele bem com a nossa carinha. E aí, depois, quando a gente enviou o convite oficial, aí o site já estava ali na mensagem de WhatsApp. A gente decidiu fazer o convite virtual para a maioria dos convidados e o físico só para os padrinhos, a família, o pessoal um pouquinho mais próximo. Então, o site ali, ele ajudou muito a trazer o tom do casamento, as pessoas já irem sonhando com esse dia com a gente, já estarem mais envolvidas nesse universo, assim, e estarem celebrando com a gente também. Sim, o site acaba sendo, assim, além do convite, acaba sendo a porta de entrada, né, do casamento, porque a gente consegue colocar diversas informações, a gente coloca foto, coloca história do casal, coloca informações que não dá para colocar no convite também, né, então às vezes para quem faz, principalmente, que não casa, né, faz um destination wedding, não vai casar na cidade, então você consegue colocar ali todas as informações também, e eu acho que quanto antes, a gente sempre recomenda ali uns 6 meses antes, justamente para conseguir aproveitar todas as funcionalidades. E aí eu queria saber de vocês se teve alguma informação que vocês colocaram ali que foi essencial nessa organização de vocês, do casamento. Para mim, o principal foi a localização, então mostrar ali no mapa certinho onde que fica. Eu também adicionei uma foto da entrada, porque era uma entrada na estrada, assim, então para deixar bem claro, porque até a gente, quando fomos visitar pela primeira vez, a gente passou reto. Então a gente teve que fazer uma volta ali e encontrar. Então a gente colocou uma foto ali, sinalizando bem onde que era a entrada, isso trouxe bastante clareza para os convidados. E a lista de presentes, né? Eu acho que o ponto alto do site, assim, é a facilidade da lista de presentes. O fato dela também ser revertida em dinheiro nos ajudou muito, porque a gente pôde realmente depois ter tempo para escolher as coisas que a gente mais queria. Então, não pesar, né, todas as escolhas de eletrodomésticos e tudo da casa no mesmo momento que a gente está organizando o casamento, isso ajudou muito, tirou realmente um peso das nossas costas, porque a gente estava tranquilo, os convidados estavam ali nos presenteando, e ao mesmo tempo a gente sabia que ia ter o momento da gente poder também pegar esse valor, cuidar da nossa casa, da nossa lua de mel, usar da melhor forma. E tem uma outra coisa que eu tava pensando enquanto eu tava falando, mas eu não sei se eu lembro. Aquelas que eu vou falando e vou pensando numa outra coisa, aí quando o raciocínio. Eu já esqueci a pergunta, eu acho que... De como que ajudou, né? Eu acho que ajudou. Sim, quais as informações, assim, os recursos que mais ajudaram vocês, né, do site. Assim, a Lu comentou da lista que realmente é algo que chama muita atenção dos casais.
A gente tem várias listas prontas e divertidas e é tudo revertido em dinheiro. Sim. Mas eu lembrei algo que foi um mimo muito gostoso. Foi uma surpresa muito feliz, assim, quando chegaram os cartões impressos em casa. Eu lembro que eu recebi assim, eu falei, gente, o que é isso? Assim, era uma caixinha meio durinha, eu falei, mas eu não comprei nada, não tô esperando nada. Então, poder abrir aquilo, a gente já tinha voltado da lua de mel quando a gente recebeu, e foi muito, muito, muito especial, assim, ver as mensagens, ver o carinho das pessoas, foi muito gostoso. É muito gostoso, né? Porque às vezes você sabe que vai receber, mas você não lembra que vai receber. Exato. Porque é tanta coisa, você não lembra que vai receber. E quando chega ali, realmente, você relembra como que foi aquele dia, né? Uma lembrança muito boa. Sim, e no seu caso, Nath, você conseguiu usar todos os recursos? Você selecionou os recursos que você queria usar? Usou a lista? Como é que foi? Eu usei a maioria dos recursos, a lista de convidados foi por lá. Eu acredito que o recurso que mais me ajudou lá também foi essa lista de presentes. Por quê? Por ser revertido em dinheiro, você compra as coisas do seu jeito, com o seu gosto. Na medida que vai chegando, você vai montando ali, a gente usou, né, para montar a nossa casa. Então, na medida que foram chegando os presentes, a gente também já foi montando ali os utensílios domésticos da casa. Então, eu acredito que o site, assim, tanto que a Lu falou, né, da localização, ter o mapa, ter a foto do espaço, eu acho que cria toda uma expectativa. O convidado, ele já começa a entrar ali naquela vibe do casamento, sabe? Porque quando ele recebe o convite, tem algumas informações básicas e o site complementa muito mais essas informações do casamento, porque deixa com a cara do casal, né? Todas as músicas, a foto, a história do casal. Eu acho que uma coisa que foi muito especial no nosso caso também foi a dedicatória que a gente deixou para os padrinhos. A gente tinha montado um grupo com os nossos padrinhos e aí a gente mandou o link, né? Então todos eles foram lá, responderam, trocaram, gera aquela conexão a mais, né? Então a gente usou praticamente todos os recursos do site. Não, isso é muito bom. E o site, de verdade, ele é uma ótima maneira de você ter essa ponte com seus convidados. Porque a gente sabe que durante a organização a gente está tão imersa ali que às vezes você acaba não conseguindo dar uma atenção especial para a pessoa. E não por maldade, mas porque é muita coisa. E no site você consegue trazer ele para perto de você desse momento, né? Porque ele já entra no site, já entra no clima. Não sei, vocês usaram as músicas também? Com certeza. Então já cria ali um clima. Eu acho que também já traz isso da ansiedade de ver como é que vai ser o local, já imaginar como é que vai ser o casamento. E também tem isso de você pode colocar enquetes, né? Então, assim, a pessoa também acaba participando de alguma forma dessa organização. Então, eu acho que montar o site também é muito delicioso. É uma parte muito gostosa do casamento e os recursos estão ali para facilitar realmente a nossa vida, porque é muita coisa. Então, às vezes o convidado, eu queria uma informação. Você passa o link do site, tá ali, tá tudo ali. De dress code também. Então, às vezes, o que não usar ou o que usar, né? Ou se você tem convidados que vêm de fora, o que fazer ali na cidade, né, também, dando algumas dicas. Então, eu acho que o site, ele vem para agregar e, com certeza, a lista é disparado o recurso mais utilizado e mais buscado e que ajuda muito, né, de fato, assim, porque você pega o dinheiro ali depois e faz da maneira que você quiser, né? Você pode investir, você pode comprar coisas para sua casa, você pode investir na lua de mel. Então, você tem uma liberdade muito maior do que, de fato, você ganhar ali, talvez, um presente físico, né? Sim. Então, eu acho que a lista é disparado o recurso aí que as noivas mais usam e que mais tem carinho também pelo site, além de poder contar toda a história. E que também tem diversas, né? Então, às vezes, você não quer colocar itens para casa, você coloca o seu destino de lua de mel. Então, a pessoa ali entra na brincadeira com você de comprar uma experiência para você, né? Eu acho que é muito gostoso. E, de fato, você conseguir colocar informações, né? Contar a sua história, colocar suas fotos, né? Eu acho que, às vezes, a gente se prepara para esse momento, que nem a Lu falou, eu fiz as fotos do pré-wedding pensando no site, já para colocar no site, para já trazer esse clima. Então, acho que é muito gostoso. Então, é muito bom saber que vocês conseguiram utilizar aí todos os recursos, que foi super útil para vocês, né? Sim, que ajudou nessa organização, que a gente sabe que é um momento muito conturbado. Né? Eu não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem falar da questão do site que vocês usaram. Eu quero. Não, é algo que você já trouxe, mas para mim foi muito especial poder ter um espaço para contar a nossa história. Como a nossa história, ela foi uma história rápida, muito consciente, né? Estávamos muito bem, mas eu sei que foi rápido. Então a gente se conheceu e noivamos em 5 meses e ficamos noivos por 6 meses. Então foram 11 meses de namoro, digamos assim, até o casamento. Tudo muito rápido. 12 meses que a gente se conhecia. A gente se conheceu 1 mês e depois a gente já começou a namorar. Então foi rápido, mas ao mesmo tempo foi muito gostoso e foi muito certo, porque a gente também estava muito maduro já nesse momento da gente estar se conhecendo.
madura em termos assim, de o que a gente espera numa outra pessoa. Então, ter esse espaço para contar a nossa história, principalmente para amigos, família, que talvez não tinham ouvido tanto assim, Sim. foi muito especial. Então, deu para sentir, assim, até a devolutiva deles, muito conectados com a gente e também trazendo muito amor e muita alegria por aquilo que a gente estava vivendo. Não, é muito gostoso. E eu não sei vocês, mas eu adorava quando eu recebia a notificação de que ganhei um presente, de que Sim. chegou mensagem. Eu adorava receber as mensagens. Uhum. Eu não sei vocês, eu ficava muito feliz. Ou quando chegava uma notificação, porque a gente também tem, eu acho que foi a Nath que comentou com a gente brevemente, da nossa timeline da noiva, que é o nosso... Chega a ser como se fosse um checklist ali que te ajuda, né? Isso. Na organização. Então também a gente tem a timeline que ajuda aí você nesse momento, né? Você recebe ali no e-mail a dica do que você deve buscar naquele momento. Então acho que é isso. Acho que o site ele une os dois mundos, né? No fim das contas. Então é muito... Eu ficava muito feliz quando... chegou uma mensagem pra você. Eu corria pra abrir o site pra ver quem tinha me mandado mensagem. Sim. E depois de um tempo também até receber os cartões de entrar ali pra reler as mensagens, né? Então, eu não sei no caso de vocês, no meu caso, tinha muito convidado que acabou deixando pra escrever mensagem muito próximo do dia, né? A gente já tá tão emotiva, aí toda vez que você entra no site é uma choradeira, não é? A gente chora vendo as mensagens, enfim, é muito, muito gostoso mesmo. Eu acho que assim, é um ponto de calma, talvez, no meio dessa organização toda, dessa loucura toda da organização. Sim, o que fez muita diferença pra mim foram os e-mails que o iCasei foi enviando ao longo do tempo. E sempre que eu via, eu clicava lá para olhar. No meio de vários e-mails, eu clicava lá para dar uma olhadinha. Porque fazia muito sentido com a data do casamento. Como vocês têm a data do casamento, então meses antes, vocês vão enviando alguns e-mails personalizados, tanto para a organização, para a escolha, quanto até para a questão de ansiedade mesmo. Sim. Então eu me lembro que, faltando poucos dias para o casamento, eu estava muito ansiosa e faltando um mês eu recebi um e-mail do iCasei. Então a primeira coisa que eu corria lá, abria, olhar, e aí eu lia toda a matéria, lia toda a mensagem, aquilo dava uma acalmada assim no coração. Dá uma acalmada, né? Sim. Acho que é aquele ponto que você fala, ai, tá tudo bem, gente, tá correndo tudo sim. bem. E eu acho que é isso, basicamente, né? Falamos aqui muito de organização, muitas dicas, muitas histórias compartilhadas, muito perrengue, porque a gente passa perrengue organizando casamento, não tem como. E aí agora, a gente quer saber de você aí, como que está a organização, se tá sendo perrengue, se não tá sendo perrengue, se tá dando tudo certo, se não tá. Deixa aqui pra gente nos comentários. E se você ainda não criou seu site, tem um link aqui na descrição para você criar o seu site de casamento, então não perde a oportunidade. E no próximo vídeo, a Nath e a Lu vão contar pra gente um tema que é temido, que é a lista de convidados. Então vocês não percam, porque vem muita coisa boa por aí. Um beijo e até o próximo vídeo.